Olá, queridos estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Luara e nós vamos para mais uma aula de matemática. E hoje o tema da nossa aula de hoje, então, é cálculo de medidas de ângulos internos e suas relações com os ângulos externos em triângulos equiláteros e quadrados, ok? Então, é um tema grande, mas vocês vão ver que é bem simples de entender, certinho? Então, acompanha comigo na tela. Antes, então, pessoal, de começarmos, nós vamos retomar alguns conceitos de polígonos que a gente viu em momentos anteriores, lá no sexto ano, módulo 2, unidade 1. No tópico anterior, então, vimos também o que são ângulos. Aqui nós vamos ampliar os conhecimentos sobre cálculo de ângulos internos de polígonos regulares e as relações entre ângulos internos e externos de triângulos e quadrado. Então, os polígonos, pessoal, eles são chamados de regulares quando eles são convexos. Opa, desculpa, vou voltar aqui para vocês. Aí. Eles possuem todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos internos congruentes, ou seja, iguais. Então, vamos iniciar os nossos estudos com um triângulo equilátero, sendo ele um triângulo regular, pois possui os três lados e os três ângulos iguais. Então, essa é a característica, pessoal, de um polígono regular. É quando a medida dos seus lados e a medida dos seus ângulos internos, né, são iguais. E um caso, então, de polígono regular é o nosso triângulo equilátero, que tem as três medidas dos lados e as três medidas dos ângulos internos iguais, ou seja, de mesma medida, ok? Então, vamos continuar. Observe, então, um triângulo a seguir, que é um triângulo regular, ou seja, um triângulo equilátero. Observando o triângulo equilátero da imagem anterior, responda: qual que é a medida de um dos seus ângulos internos? Qual é a soma dos seus ângulos? Quantas diagonais possui um triângulo? Podemos, então, observar que a medida de um dos seus ângulos internos, de acordo com a propriedade dos triângulos, em que qualquer triângulo é sempre 180 graus, como o triângulo da imagem anterior é equilátero, para saber a medida de cada ângulo, é só dividir 180 por 3, que é igual a 60 graus. Então, o que ele está dizendo? Utilizando, então, a propriedade da soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, que é sempre igual a 180 graus, para a gente conseguir, então, descobrir a medida de um ângulo, sendo os três iguais, basta a gente pegar esse 180 e dividir por 3. 180 dividido por 3 é 60 graus. Isso significa, então, dizer que sempre, pessoal, a medida de um ângulo interno de um triângulo equilátero sempre será 60 graus, ok? Então, vamos continuar. Vejamos agora, então, um quadrilátero. Agora, observe o quadrado acima e responda: qual é a medida de um dos seus ângulos internos? Qual é a soma dos seus ângulos? Quantas diagonais possui um quadrado, né, gente? Aqui tá triângulo, mas é quadrado. Então, primeiro, a propriedade, pessoal, do quadrado é que de todos os seus ângulos são iguais. Só que um quadrilátero, ele sempre tem a soma de todos os seus ângulos internos igual a 360 graus. Então, se eu sei essa propriedade e eu sei que o quadrado tem todos os ângulos internos iguais, basta então eu pegar esse 360 graus e dividir por 4, que dá igual a 90, ou seja, quer dizer então que um quadrado ele tem todos os seus ângulos internos retos, que é igual a 90 graus, ok? Então, vamos continuar. E ele tem duas diagonais, tá, gente? O nosso triângulo, só voltando aqui para vocês e respondendo sobre as diagonais, ele não tem diagonais, tá? As diagonais do triângulo são seus próprios lados. Porém, o quadrado, ele vai ter duas diagonais, uma daqui até aqui e outra daqui até aqui. Continuando, então, nós também temos a análise aí em relação ao pentágono. Nota-se, então, que o pentágono ele possui 5 ângulos de um mesmo vértice. É possível, então, traçar apenas duas diagonais, que o divide em 3 triângulos, como mostra a figura a seguir. Então, tracei as diagonais aqui. Vou traçar aqui para vocês. Traçando as diagonais, vocês vão ver que o pentágono ele pode ser dividido em 3 triângulos. E nós vimos anteriormente que a soma das medidas dos ângulos internos de cada triângulo é 180 graus. Assim, nós podemos concluir que a soma das medidas dos ângulos internos do pentágono vai ser 180 vezes 3, que é igual a 540. O que ele está dizendo aí?
Como a gente sabe, pessoal, a propriedade da soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, que é igual a 180, para a gente descobrir, então, a soma dos ângulos internos de qualquer outro polígono, basta você passar as suas diagonais dividindo ele em triângulos, e aí você sabendo que um triângulo tem 180, você vai multiplicar esse valor pela quantidade de triângulos na imagem. Nesse caso, então, o pentágono ele foi dividido em 3 triângulos. Então, a soma dos seus ângulos internos vai ser 3 vezes 180 graus, que é igual a 540, ok? Então, vamos continuar. Sabendo, então, que a soma de seus ângulos internos é 540 graus e que o pentágono regular ele possui 5 ângulos congruentes, para a gente, então, descobrir a medida de um ângulo interno, a gente vai pegar esses 540 graus e dividir por 5, que é igual a 108 graus. Ou seja, cada medida desse polígono convexo, que é um pentágono, né, é igual a 108 graus. Diante, então, do que nós vimos com o triângulo, com o quadrado e com o pentágono, nós podemos generalizar esse procedimento para calcular a medida do ângulo interno de qualquer polígono regular. Para isso, então, observe os polígonos regulares a seguir. Então, nós temos o triângulo, nós temos o quadrado, que pode ser dividido em 2 triângulos, nós temos o pentágono, que é dividido em 3 triângulos, nós temos aí o hexágono, que pode ser dividido em 4 triângulos, nós temos aí também o octógono, que pode ser dividido em 5 triângulos, assim como vocês veem aí na imagem. Então, observando os polígonos anteriores, nós podemos nos questionar: qual a relação entre o número de lados e o número de triângulos formados? Qual a relação entre o número de lados e o número de ângulos do polígono? Como podemos encontrar a soma dos ângulos internos sem desenhar o polígono? E como poderíamos encontrar a medida de cada ângulo interno sem desenhar o meu polígono? E aí a gente começa a entender essas questões. Para a gente entender e responder os questionamentos e observando os polígonos anteriores, nós vamos preencher esse quadro que está aí a seguir, tomando como base os triângulos formados ao traçar as diagonais de cada polígono. Então, primeiro nós temos o triângulo que é de 3 lados. Ele só tem um único triângulo, que é 180 graus. Se eu divido pela quantidade de ângulos internos, eu sei que a medida de cada ângulo interno é 60. Um polígono de 4 lados, ele tem 2 triângulos, 180 vezes 2, 360 é a soma dos seus ângulos internos, e cada ângulo interno é 90, porque eu divido por 4. Eu tenho aí um polígono de 5 lados, ele é formado por 3 triângulos, então 180 vezes 3, 540, divido pela quantidade de ângulos, que é 5, eu tenho então a medida de cada ângulo interno, que é 108. Tem um polígono aí de 6 lados, ele é dividido em 4 triângulos, 180 vezes 4, 720 graus, dividido pela quantidade de ângulos internos, que é 6, dá 120 graus. Por último, eu tenho aí um de 7 lados, ele é formado então aí por 5 triângulos, 180 vezes 5 é 900, 900 por 7, cada medida do ângulo interno é aproximadamente 128,6. Por que a gente está fazendo essa tabela? Para a gente buscar então uma generalização, para a gente encontrar tanto a soma dos ângulos internos de qualquer polígono regular, quanto a medida de um ângulo interno, ok? Esse é o objetivo. Então, continua as análises comigo para a gente chegar nessa generalização. Bora lá! Então, de acordo com o exposto no quadro, pode-se concluir que para calcular a medida do ângulo interno de um polígono regular, nós podemos seguir os seguintes passos. A partir de um dos vértices, traçar todas as diagonais daquele vértice. Verificar a quantidade de triângulos obtidos e, dessa forma, pense então em um polígono de N lados, ou seja, uma quantidade desconhecida de lados. Quantos ângulos possui esse polígono? Qual a expressão que representa o número de triângulos formados pelas diagonais que partem de um de seus vértices? Qual a expressão que representa a soma dos seus ângulos internos? Que expressão representa a soma dos seus ângulos internos? Como já foi dito, então, a soma dos ângulos internos de um polígono é igual ao número de triângulos formados dentro dele, multiplicado por 180. Então, a gente consegue algebrizar e escrever dessa maneira a soma dos ângulos internos de qualquer polígono regular, que é S de soma é igual a N menos 2, sendo N a quantidade de lados, vezes 180 graus.
Lembre-se então que o n representa o número de lados e com essa expressão nós podemos calcular a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer polígono regular. Chegando então aí, pessoal, a nossa generalização, que é dada por S é igual a n menos 2 vezes 180 graus. Com essa fórmula, então, a gente consegue descobrir a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, independente da quantidade dos seus lados. Tranquilo? Então, gente, por hoje é isso. Muito obrigada e até a nossa próxima aula de matemática. Tchau, tchau!